A mineração é, sem dúvida, um dos pilares da economia brasileira, gerando divisas e empregos fundamentais para o desenvolvimento do nosso país. No entanto, existe algo que deve estar acima de qualquer resultado econômico: a vida e a preservação do nosso patrimônio ambiental. Mais importante do que extrair minério é garantir que essa atividade seja realizada com total segurança, responsabilidade e transparência. Infelizmente, o estado de Minas Gerais volta a sofrer com falhas estruturais. No dia 25 de janeiro, novos incidentes envolvendo a mineradora Vale reacenderam o alerta sobre a segurança das cidades mineradoras. Para entender a gravidade do cenário e o posicionamento dos municípios, conversamos hoje com Valdir Salvador, consultor de relações institucionais da Associação Brasileira dos Municípios Mineradores, AMIG Brasil, logo após a nossa vinheta. No programa de hoje, vamos conversar com Valdir Salvador, da AMIG Brasil, para entendermos os novos incidentes da mineradora Vale em Minas Gerais e a cobrança por segurança e transparência. Olá, Valdir, seja muito bem-vindo. Bom dia, um prazer, amiga, à disposição. E agradeço, de antemão, a sua disponibilidade aqui num momento delicado para os municípios mineradores, E para a gente iniciar, eu queria que você falasse o papel da AMIG na defesa das cidades afetadas pela mineração. A AMIG Brasil é uma entidade de 35 anos, foi fundada por nós, à época eu também era prefeito de uma cidade mineradora, Itabirito, para pressionar, na época, o Collor para ele fazer a regulamentação da Cefem, já que a Constituição de 1988 acabou com o I1, criou a Cefem, que é a compensação financeira pela exploração mineral, mas as coisas no Brasil às vezes acontecem assim, Ela foi criada pela Constituição, através de lei, mas ela não foi regulamentada, então nós ficamos no hiato, num limbo, sem o I1 e sem a Cefem. Então nós nos juntamos à época, criamos a AMIG, achando que o objetivo principal era aquele de apenas forçar para que a primeira Cefem, eu estou falando a primeira, porque ela teve uma mudança já em 2017, um realinhamento, e achamos que o objetivo era aquele. Depois nós fomos verificar que tinha muito mais coisa para nós cuidarmos do que a Cefem. A mineração brasileira estava começando a ganhar escala, Hoje só a Vale, apenas a Vale, produz muito mais do que o país inteiro produzia naquela época. A mineração estava ganhando escala, com a escala podia nos trazer ganhos, mas a escala podia nos trazer riscos, prejuízos, impactos, como nós estamos conversando aqui sobre esse que aconteceu há 4 dias atrás em Congonhas. Então, a AMIG cresceu muito, ela hoje representa 61 cidades de 9 estados mineradores, nos seus territórios são produzidos mais de 80% da produção mineral brasileira. Quando eu digo que são produzidos, é porque a gente faz questão de frisar que quem produz não são as mineradoras. As mineradoras não têm produto algum. Isso com a ausência do poder público à frente da atividade de mineração nessas últimas décadas, até o discurso, até a retórica muito prepotente do lado privado da mineração foi crescendo, parecendo que as mineradoras produzem alguma coisa. A produção é da riqueza geológica do país, que concede a elas por uma concessão e elas beneficiam aquilo. Então, nos nossos territórios, a geologia brasileira produziu uma grande quantidade de minério que hoje são explorados, mais de 80% de tudo que é explorado nos nossos territórios. A AMIG tem várias consultorias, jurídica, ambiental, de afetados, de reforma tributária, de Cefem, de comunicação, etc. E a AMIG não é contra, faço questão de falar isso aqui no início da nossa conversa, a AMIG nunca foi e nem é contra a atividade de exploração mineral. Seria um processo de autofagia, uma burrice, porque nós vivemos dessa atividade. Nós só não concordamos que ela seja feita como ela é feita, a qualquer custo, à margem da lei, passando por cima de tudo, sem relação com a sociedade, sem relação com as prefeituras, sem ética, sem transparência. O que aconteceu em Congonhas há 4 dias em Ouro Preto
é uma sequência. É uma sequência de uma má conduta das mineradoras. Não é apenas um acidente, é uma mazela de uma conduta inadequada das mineradoras brasileiras para o país. Então, o que a gente trabalha há 35 anos é para que, principalmente, o governo federal, que é quem rege as leis que fiscalizam, regulam e fomentam a atividade de mineração, realmente faça o papel dele de gestor geológico do Brasil, porque não o faz. Então, as mineradoras fazem autorregulação, autofiscalização, pagam o que querem, recolhem o que querem de ser feito, e não é essa a mineração que os municípios querem. Não é. Os querem mineração que seja boa para o lado privado, porque a mineração brasileira, como todos sabem, é absolutamente rentável, competitiva, a mais uma das mais competitivas do planeta, que dá resultados espetaculares para o lado privado, em detrimento dos resultados que poderia dar para o lado público. Então, o papel da MIG é assessorar os municípios, dar a eles informação, consultoria, etc., para que eles se considerem partícipes da atividade de mineração pelo lado público e façam que ela, se Deus quiser, um dia funcione como ela realmente precisa funcionar. Perfeito, Valdir. Eu acho que muito importante a sua colocação aí, até do papel do Estado, né, na questão da mineração, da questão da responsabilidade, dos deveres. Mas até para situar a nossa audiência, acho que era importante você falar um pouquinho, explicar o que aconteceu em Ouro Preto e Congonhas no último dia 25 de janeiro agora de 2026. As informações ainda não são completas, né? A gente toma muito esse cuidado e a gente usa como exemplo Brumadinho, há 7 anos atrás, exatamente num momento como esse, nós estávamos completamente desnorteados, a palavra é essa, não só pela brutalidade do acidente de Brumadinho, apesar de que acidente, o Brasil tem que acostumar a mudar, a ter empoderamento para falar da mineração, que a mineração tem 2 lados, tem o público e tem o privado, e o público não fala dela como deve. A gente não pode medir acidente por número de óbitos, senão nós estamos perdidos. Por isso é que relativizam tantos acidentes como já aconteceram no Brasil afora, e quando não tem uma quantidade de óbitos como de Brumadinho, parece que Brumadinho é que foi o grande acidente. Começaram a ter acidentes em Itabirito, na minha cidade, na Itaminas, em 1986, com 7 óbitos. De lá para cá tem dezenas de acidentes, com óbito, sem óbito, mas não é assim que a gente mede mineração, não é? Então, o que aconteceu agora em Congonhas ainda não dá para a gente dizer com detalhe o tamanho do acidente, porque agora que os órgãos ambientais vão medi-lo, vão dimensioná-lo, até para exigir das empresas, da Vale, uma reparação e uma compensação proporcional ao estrago que é feito. Mas lá, o primeiro deslizamento que houve nem foi em Congonhas, foi em Ouro Preto, né, na mina de Viga, que é perto, depois teve na de Faca, onde romperam, pelo menos é o que se tem até agora de notícia, porque os órgãos ambientais ainda não deram esse laudo, e as mineradoras, é difícil a gente falar isso, mas porque nós não as consideramos como... nós não consideramos, volto a repetir, a atividade como adversária dos nossos municípios, não são, nós precisamos delas, mas as mineradoras não são transparentes, elas não falam a verdade, elas não são éticas. A prova é que os municípios não sabem quais reais impactos podem acontecer e quais os riscos que podem acontecer nos seus territórios. Ninguém sabe. Não há um programa permanente de transparência, que, na nossa opinião, era obrigação das mineradoras, para dizer no seu território você tem esse barramento, você tem essa pilha de estéreo, esse tem esse risco, esse tem área de autossalvamento, esse eu monitoro, esse eu não monitoro. Por exemplo, a Vale não monitorava nenhum dos 2 diques que romperam lá em Congonhas. É a vergonha da vergonha da vergonha. E depois enche os aeroportos de propaganda, a Vale já descomissionou tantas minas assim, como se isso fosse mérito. Só fez porque tem uma lei que obriga, atrasou a fazer, não sei se você sabe, teve que pedir uma dilação de prazo e pagou uma multa por isso, não cumpriu o que devia,
ainda faz uma enorme propaganda falando agora nós miramos no futuro. Qual futuro? Esse de anteontem, de 4 dias atrás, que acabou de acontecer de novo. Então, lá, o que se tem segurança até agora é que foram rompidos 2 diques e esses diques extravasaram e como mineração, toda a área de mineração tem rejeito, sedimento, porque vocês vão observar também, porque nessa hora vem um linguajar muito assim, rebuscado tecnicamente pelo lado privado da mineração e fala, não, era um dique de água, ele não tinha rejeito, foram alguns sedimentos, isso é um linguajar mais alinhado para pouca gente entender ou para atrair pouca gente. A verdade é que a estimativa é que mais de 260 mil metros cúbicos de água vazaram, e ele vai passando pela área de mineração, vai passando pela natureza e julgando tudo de novo e vira rejeito de novo. Se não é rejeito de mineração, é resto de mineração. Quem conhece mineração, quem conhece chão de fábrica, como nós conhecemos, nós todos, habitantes e trabalhadores e conhecedores de atividade de mineração não tem área limpa. Mineração não tem pátio asfaltado. Mineração não é área pública urbanizada. Mineração é as estradas, as plantas de mineração, todas são feitas com minério de baixo teor, rejeito de minério. Então, aquilo vai lavando tudo, vai acabando com tudo. Então, parece que esvaziar diques, que não foram esvaziados, foram extravasados ou arrebentados ou romperam, porque a gente ainda não tem a segurança, os laudos que vão mostrar, saíram descendo com tudo, com enorme prejuízo à fauna, flora, recursos hídricos, né? Todo mundo falando do período de risco, de escassez de água. Olha o que São Paulo está passando, o que vários estados têm medo, e você ainda vai assorear rios, você ainda vai matar nascentes, acabar com matas ciliares, etc, 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 etc. E os SAMPs, que são buracos, eu vou falar o linguajar para que todo mundo procure entender, porque senão eu vou ficar igual os tecnicistas da mineração que fazem isso propositalmente para nos afastar da realidade do que aconteceu ou do que acontece. Os SAMPs, os buracos que tem nas cavas, lá na parte de baixo das cavas, para ajudar a reter excesso de água, isso aqui também não foram bastante, e saíram descendo, lavando tudo. Né? Congonhas problemas por excesso de chuva, poucos dizem, é obrigado a fazer com isso. Dá prejuízo econômico, social, ambiental, e tem um prejuízo que talvez vocês que não lidam ou não moram em cidades mineradoras não têm noção. Um prejuízo psicológico. Existe prejuízo psicológico bruto, porque todo mundo fica inseguro, assustado. Vem outra. Quando? Que porte? Vai matar? Não vai matar? Vai devastar? Vai assorear o rio? O que a gente chama de impactos sinérgicos cumulativos. Um impacto gera outro. Tem um sistema de pequenas barragens que vão vazar. Que negócio é esse? Aonde que tem? Como não tem ninguém para falar a verdade, como não tem programa transparente de informações, como as prefeituras não recebem as informações, como os órgãos ambientais não têm estrutura para fiscalizar, como a Agência Nacional de Mineração é falida e quebrada desde o dia que ela nasceu, há 6 ou quase 7 anos atrás, no dia 5 de dezembro, ela nasceu falida, sem orçamento, quebrada. Ela tem hoje 1/3 dos funcionários que ela tinha que ter para ela fiscalizar a mineração brasileira no porto que a mineração está. Então, é uma loucura. O prejuízo social acarretado, psicológico, é enorme. Não tem reparação que cure, não tem compensação que cure. Valdir... Pois não. Não, desculpa, você mencionou a questão aí dos danos, né? E muitas vezes esses danos, como você bem colocou, eles se prolongam, né, pelos anos, e muitas pessoas não conseguem nem mensurar, porque é o que você falou, um assoreamento de um rio, né? E aí, daqui 5, 10 anos, num volume intenso de chuvas, a inundação que pode trazer e, consequentemente, uma nova contaminação para o município, para as pessoas. Então, são impactos, né, que muitas vezes eles não são nem computados ali no momento de um acidente. E uma coisa que você mencionou, né, que você colocou que vocês ainda estão apurando, mas já é possível, mais ou menos,
saber a quantidade de sedimento que foi despejado? Porque acho que até uma nota oficial da AMIG cita que foi um volume impressionante de sedimentos que foram despejados. Dá para saber mais ou menos qual seria essa quantidade? Não, não dá para saber, porque quem tem acesso e consegue, tem autoridade para medir isso, são os órgãos ambientais. A estimativa de quem estava lá e daquela água que tinha retida nos diques é que 260 e poucos mil metros cúbicos arrebentaram, vazaram, né? E aí ele foi carreando isso tudo. Agora, o resultado, carrear é carregar, é levar. O resultado desse carreamento nós não sabemos ainda. O tamanho da devastação, o que aconteceu, o nível de assoreamento do córrego, do rio, porque foi num córrego para ir no rio, o que aconteceu com as matas ciliares, etc., ainda não é possível saber. E a gente não sabe, inclusive, porque como a gente não conhece previamente o que a gente considera obrigação das mineradoras, obrigação, a gente acha não, a gente tem certeza que para um negócio, que é um negócio que poderia ser público, como os países que têm iniciativa, que têm as áreas de mineração privada, como a China, o próprio governo faz, já que é público, de que você transferiu um bem da União, porque na Constituição é muito claro, os recursos minerais pertencem à União, e que você explora e ganha dinheiro com o que a União te concedeu, e que você causa impactos aos municípios mineradores, porque são os municípios que têm direito à queixa mesmo, afinal de contas, a Agência Nacional é Brasília, as secretarias de Estado de Meio Ambiente são nas capitais, e a pancadaria são nos territórios, né? A confusão são nos territórios. As empresas têm uma arrogância natural, parece que elas acham que fazem um favor ao explorar o país. Favor. E aí não se dignam, não se colocam numa posição de humildade, não sei se a palavra correta é essa, de ter um programa permanente onde pudesse falar assim, aqui, ó, Prefeitura de Congonhas e de Ouro Preto, eu tenho aqui 2 diques, eles têm tantos mil metros cúbicos de água, eles te levam esse risco, se por acaso eles romperem, porque todo barramento é falível, todo, sem exceção. Se ele não é falível pela sua própria engenharia, ele é falível se você tiver um regime de chuva extraordinário que ele não estava previsto para receber. E isso é um negócio que acontece no Brasil. São Paulo, Rio, as capitais estavam preparadas para receber o volume de chuvas que recebe ultimamente, causar o que causou? Não. E as cidades, nenhuma, mineradoras também não. Mudou-se os efeitos climáticos absurdos que o mundo tem, etc. Mudou-se. Você tem um volume de chuvas em poucas horas que você estava acostumado a ser distribuído em meses. Então, está aqui, ó. Você tem esse dique, se ele romper, ele vai para algum lugar, ele passa disso, ele vai... Você poderia, pelo menos, ter uma estimativa, um cálculo. Não se sabe, não se pode fazer isso, né? A gente tem uma autonomia relativa em relação a isso. Então, não dá-se pelo menos no máximo para estimar. Em breve, quando os órgãos ambientais fizerem os papéis deles, e por que a gente está falando isso? Nos desculpem por falar com essa clareza. É porque a gente não confia nas mineradoras mais, há muito tempo. Então, qualquer coisa que elas falem, a gente não acredita mais. E não acredita mais porque a gente quer o mal delas, ou quer que elas não sejam bem-sucedidas. Não acredita mais porque elas mentiram a vida inteira. Aí vão para a televisão, ou vão para os aeroportos, vão para os grandes outdoors, ou para a mídia, ou patrocinam uma COP, como patrocinar agora, para falar que nós fazemos isso, nós preservamos aquilo, como se fosse um favor ao país, né? Como se fosse, para tapear o quê? Aí fizeram uma entrevista com um dos executivos da Vale, logo no dia seguinte, e ele falou, nossas barragens são monitoradas 24 horas por dia, 7 dias por semana. Ah, que espetáculo! E o que significa o seu monitoramento? E como que ele é feito? E qual é o risco se esse monitoramento der errado? E tem um detalhe, faz monitoramento das barragens e não faz dos diques? Quer dizer que dique não é barramento? E as pilhas de estéreo? Porque hoje, como os empilhamentos são, a maioria das mineradoras estão partindo para mineração, estou falando linguajar bem claro para todo mundo entender, a seco, para você não precisar mais de barragem de rejeito. Então, o que se faz com os rejeitos? Prensa, tira o máximo que pode tirar de água deles e vai fazendo pilhas. Tem pilhas de prédios de 70 andares.
elas também cedem. Não cedeu em Conceição do Pará em 2024, lá na Jaguar Mine, e que deu um problema significativo, tirou cento e tantas pessoas de casa. Pilha também tem risco. Quem falou que risco de mineração está fechado, circunstanciado a barragens? Qualquer barramento tem risco. Os minerodutos têm risco, como vazou em Conceição de Mato Dentro alguns anos atrás, mas a gente tem que ter pelo menos o direito de saber qual é o risco, o que ele causa se ele vier aqui, como que vocês me preparam para ele, por que falam que então estão preparadíssimos para os períodos de chuva, e até uma contradição, estou preparado para o período de chuva, e agora fala que a chuva em excesso é que transbordou. Uai, mas você não estava preparado? Então ninguém acredita mais. Vocês imaginam a angústia de prefeitos, de secretários de meio ambiente, de defesa civil, da sociedade, quem vive no entorno seguinte: meu Deus, e quem está falando a verdade? Meu Deus, em quem que nós acreditamos? E o que pode acontecer? Vem de novo? Cadê os órgãos ambientais? Cadê uma avaliação prévia num período pré-chuva, durante chuva e pós-chuva, para voltar a se acreditar na atividade? A Vale acabou de mudar de presidente tem poucos meses, tem um novo CEO. Então, agora a Vale é outra. Brumadinho nos ensinou muito. Vamos imaginar um outro futuro, etc. O que mudou? Propaganda? E a conduta? E a imagem? Quem muda a imagem da gente é a conduta da gente, não é propaganda. O grande segredo da vida, para a empresa, para nós, para qualquer um, é que vivendo de forma que a distância entre o que a gente fala e o que a gente faz seja a menor possível. A distância entre o que as mineradoras mostram e o que elas realizam é enorme. Então não se acredita mais, porque se fosse só pela questão ambiental, tudo bem, não é. Ela pela falta de transparência, pela questão ambiental, é pela má relação com a sociedade, é para a sonegação brutal que elas fazem de compensação financeira para exploração mineral. Não sei se vocês têm acesso, mas verifica o último relatório do TCU sobre pagamento de CEFEM no Brasil. De 2017 a 2021, em 4 anos, as mineradoras sonegaram 20 bilhões de reais. Isso é o Tribunal de Contas da União. Então, como é que você acredita numa empresa ou em todas as empresas que têm essa conduta? Não é um acidente sozinho. É uma parte de uma conduta torta que nos ameaça todos os dias. Os municípios mineradores falam assim: quem nos sustenta nos amedronta. Essa é a realidade que nós vivemos, infelizmente. Perfeito, Valdir. E você comentou, né, alguns pontos, eu acho que super importantes. A questão da transparência é um dever do poder público, a transparência das suas atividades, né, tudo que está ali. Acho que todo cidadão tem o direito de saber. A gente tem até a lei de acesso à informação, que, né, qualquer um no órgão público pode solicitar toda e qualquer informação, né, com exceção ali de algumas questões sob sigilo, mas, a princípio, a transparência ela é extremamente importante para, inclusive, a sociedade saber e exigir, né, a própria participação popular. Se a gente pensar todo num processo de licenciamento ambiental, onde você tem que dar publicidade, o PRAD, né, os documentos necessários para quando você está fazendo a mineração ou mesmo encerrando uma mina, tem que ter uma participação popular, porque essa população, ela, né, mais direta, ela acaba sendo afetada, mas de um modo geral, como a própria Constituição coloca, todos têm direito a um meio ambiente ecologicamente equilibrado. Então, a partir do momento que eu tenho algum dano nessa proporção, ele também afeta a todos, né, que não seja de uma forma direta, de uma forma indireta. E a questão do monitoramento que você mencionou. Se realmente existe um monitoramento, por que ainda esses incidentes, né, ou esses acidentes estão acontecendo? Aonde está a falha nesse monitoramento? Provavelmente esse monitoramento, como você bem colocou, ele é feito numa parte só, mas não em todas as atividades da mineração, e por isso que a gente está tendo
problemas como a gente tem vivenciado. E mais do que isso, quando a gente fala de responsabilidade na área ambiental, a responsabilidade ela é objetiva. E o que quer dizer responsabilidade objetiva? É que aquele que tem, que está operando qualquer atividade, ele é responsável, inclusive, por eventos da natureza, como no caso, chuvas intensas. Então, ele tem que prever acontecimentos na sua operação para que acidentes não ocorram. E se a gente falar em momentos como esse que estamos vivendo, com uma intensidade de chuva muito maior, né, um clima não tão previsível, isso precisa, né, já era para ter entrado no radar das empresas, principalmente empresas que têm esse risco, né, e esse histórico de acidentes, como a gente está comentando. E pelo que você comentou, então, da sua fala, eu queria confirmar, pelas análises preliminares, né, e o acompanhamento que a Amig Brasil tem feito, foram as chuvas intensas que ocasionaram esses acidentes ou não? O que fez que esses acidentes simultâneos, né, em menos de 24 horas, eles ocorressem? O que eles disseram é que foi. Existem, nesse momento, muitos tipos de informação, né? Inclusive informações maldosas de quem também quer exagerar, passar porque tem gente que vive desse discurso e que não é o nosso caso. Graças a Deus, né? O caso da Amig a Amig trabalha pela prosperidade da atividade de mineração na visão dos municípios, não na visão privada que visa só resultado. Mas também a gente não pode dar ouvido ou não deve dar aos exageros. Então, até agora, tudo indica que é extravasamento, ou arrebentou o dique, para ser muito claro, por excesso de água. Não conseguiu conter e os SAMPs também não conseguiram. Mas isso não é desculpa para nada do que está acontecendo, né? Quando eu falo aqui em nome da Amig, a minha fala é uma fala institucional, né? Até porque eu acho que se ela fosse pessoal, ela seria muito mais dura. Eu tenho 40 anos de convivência com a atividade. Eu saí da atividade de mineração para ser prefeito há quase 40 anos atrás, a primeira vez, e conheço muito bem, mas aqui é uma fala da Amig. A Amig é muito mais experiente do que nós todos juntos. Ela coleciona dados, números históricos, conhece as cidades, etc., respeita muito a atividade, mas é claro que não dá para analisar isso individualmente, porque a gente tem que fazer a ligação de tudo que sempre acontece. Olha, por exemplo, o lobby pesado das mineradoras, inclusive o lobby explícito e o lobby formalmente colocado pelo IBRAM, o Instituto Brasileiro de Mineração, na aprovação da nova lei do meio ambiente. Que agora o licenciamento é LAC, licenciamento por adesão e compromisso. Você tem que acreditar no que as empresas vão colocar no licenciamento dela e elas se autolicenciam. Acreditar em quê, meu Deus? Nisso que nós estamos vendo? Foi chuva? Não foi chuva? Extravasou? Arrebentou? A Samarco, que teve aquele acidente que ambientalmente é a maior tragédia que nós conhecemos em relação à mineração no planeta, da Samarco, ele teve 19 óbitos, muito menos que a Brumadinho. Brumadinho é um escândalo, né? Um escândalo. Mas o que aconteceu na Samarco, da água sair do Rio Doce, chegar no mar, aquele troço é uma loucura. Eu estou falando tudo resumidamente, né? A Samarco era prêmio de gestão ambiental, prêmio um atrás do outro. Então, a atividade, por ela própria, pela natureza dela, ela é brutalmente impactante. Ela é brutalmente perigosa. Então, não dá para falar que eu não monitoro o DIC. Que direito que você tem de não monitorar, sabendo que o resultado é esse? Ah, mas é a primeira vez que aconteceu. Mentira! Aqui em Minas Gerais, na região metropolitana, a menos de 20 minutos de Belo Horizonte, o DIC da VIM, da Manesma Mineração, da Valore Manesma, rompeu há 3 anos atrás. Igualzinho. Então, é uma atividade perigosa, impactante, que assusta as pessoas, que acaba com a questão ambiental, etc. Não dá para relativizar. E aí, ainda vão fazer lobby no Congresso Nacional e conseguem um absurdo desse de fazerem autolicenciamento?
Isso é o absurdo do absurdo. Isso é como se fosse assim: somos nós que vamos fazer assim e acabou. É arrogância empresarial, arrogância de achar que vai a vida inteira continuar sendo lobista no Congresso Nacional, influenciando deputados, senadores, etc. e tal, passando por cima das leis e achando que o país tem que engolir isso. Não tem que engolir. Não tem que engolir. Todo mundo fala que o absurdo do país é corrupção. Isso é uma corrupção das leis, isso é uma corrupção dos direitos, é uma corrupção da tranquilidade da sociedade, da segurança, num produto que mais nos indigna é o seguinte: num produto que não é delas, é do país que concede a elas por lei. Você, na sua última fala, falou assim: nós temos direito à transparência, os órgãos ambientais têm que nos passar. Se eles estão quebrados e falidos pelo próprio lobby, que a gente acha que o lobby foi intencional. O antigo Departamento Nacional de Produção Mineral, que viveu durante décadas e deu lugar à Agência Nacional de Mineração agora há poucos anos, a gente não acha que ele está quebrado por acaso, não. É lobby. Ele foi, ao longo do tempo, sendo esvaziado propositalmente pelo apadrinhamento político da questão mineral. Então, é razoável que as empresas, sabendo do risco que elas trazem ao país todos os dias, porque elas querem. Não, porque é inerente à atividade delas. Eu não acredito que as mineradoras queiram passar por isso. Não acredito. A não ser que eles são loucos, mas não são, né? Eles não querem passar por isso, mas também não querem aceitar que tem que mudar de conduta. Não querem aceitar que a atividade é essa. Não querem aceitar que eles têm que ter uma relação tão verdadeira, tão ética, tão próxima, tão transparente, tão profissional, porque isso é amadorismo. Uma empresa que vai para a televisão fazer propaganda como eles fazem, isso, aquilo, todas, e depois fazer isso, é uma incompetência, é um amadorismo. Não são bons na atividade dele como um todo. São bons na competitividade, que produzem a custo baixo. Produz, o Brasil tem o minério mais barato do planeta, o minério de ferro mais barato do planeta, lá no norte do país, em Canaã, Carajás e Parauapebas. É hipercompetitivo. A Vale, por anos em seguida, é a maior distribuidora de lucros das empresas da América do Sul. Uma hora perde para uma hora eterna voltar. Distribui lucros extraordinários, um atrás do outro, como vocês viram agora nas publicações dos 2 últimos trimestres, resultados maravilhosos que elas tiveram. Pois, gente, para a gente relativizar o que acontece, em 2021, há 4 anos atrás, depois de Mariana, perto de Brumadinho, né, cronologicamente falando, o minério teve um resultado maravilhoso. Chegou a $203 a tonelada. Ele é competitivo acima de 70. Chegou a 203. A Vale teve um lucro de 14 milhões de lucro por hora. 121 bilhões no ano. Como que uma empresa tão competente para ter esses resultados, para distribuir lucro entre os sócios, para pagar tão bem seus funcionários, não é competente para cuidar da gestão ambiental, social e geológica dele? Amadores. Amador não tem outra palavra, porque se a gente não for usar a palavra amador, a gente vai ter que usar uma outra muito mais bruta. Amadorismo. Valdir, você na sua fala, você comentou aí a respeito da Lei Geral do Licenciamento Ambiental, né? Que é a Lei 15.190 de 2025. Sim. E a AMIG, de certa forma, ela tem sido muito crítica em relação a essa lei. De que forma essa nova legislação ela contribui para esse cenário de insegurança, né, que a gente tem vivido atualmente? Olha, ela tomou o lugar do Congresso Nacional. Ela é a nova madrinha da impunidade. Ela é a nova madrinha dos riscos, porque nós tínhamos que, até muito pouco tempo, nós atribuíamos isso ao governo federal. O presidente da República vetou e o Congresso derrubou o veto. Faço questão, porque é uma fala institucional, muito respeitosa, de falar a realidade. A AMIG é apartidária, apolítica, isso não nos interessa. Só porque nós não temos a esse governo, aquele governo, aos governos brasileiros. Então, essa lei é o retrato do apadrinhamento do Congresso brasileiro, a impunidade ambiental que acontece no Brasil. Devemos a eles. Eles é que fizeram esse escárnio. Só que na nossa atividade, porque é a nossa atividade,
As empresas têm muito mania de falar que nós produzimos, nós fazemos, nós somos atividade de mineração. Vocês são o lado privado da atividade de mineração. O lado público somos nós, a sociedade, os municípios, os estados, a ANM, o país, etc. E tal. Então, nós temos a certeza absoluta que essa lei foi o retrato do lobismo da atividade de mineração no Congresso Nacional. Foi a prova, o escancaramento. Ela agora nos deixa sem pai e sem mãe. Você pode se autolicenciar. Essa que é a realidade. É autolicenciamento. Licença por adesão e comprometimento. Olha o comprometimento aí. É esse do amadorismo. Então, ela vem causar uma desesperança e um temor ainda maior para contrapor minimamente isso, o que nós temos ajudado, instruído, sugerido, tentado empoderar os municípios é que eles criem estruturas nas suas prefeituras para minimamente fiscalizar os riscos, porque as prefeituras podem fazer isso. Elas podem. Fiscalização ambiental é uma competência originária dos municípios também. Então, eles podem ter biólogos, geólogos, engenheiros ambientais, equipes multidisciplinares, inclusive cobrando taxa de fiscalização, porque são as mineradoras que causam isso, eles podem criar as taxas municipais de fiscalização para fiscalizar minimamente a atividade. Minimamente, pelo menos para ter alguma noção do risco, porque, não sei se vocês sabem, tem mineradoras que proíbem os municípios sequer de entrarem lá. Nós temos um associado, vou lembrar o nome daqui a poucos minutos, do interior de Ceará, que produz mármores e granitos, rochas ornamentais, de que os fiscais da prefeitura foram colocados para fora da mineradora. O prefeito reuniu conosco há 3 meses atrás, falou: o que eu faço? Nós quase que falamos com ele, invade lá para fora, porque eles comprovaram uma sonegação brutal de CEFEM, porque o segmento de rochas ornamentais dentro da mineração é um dos que mais sonega. Um dos que mais sonega. É difícil saber quem mais sonega na mineração, muito difícil saber. Mas foram colocados para fora. Então, os municípios precisam de criar legislação própria, estruturar as suas equipes multidisciplinares para acompanhar os EIA-RIMAs. Porque uma coisa é quando você faz um estudo de impacto ambiental e faz a aprovação daquele licenciamento. Depois, no decorrer da atividade, às vezes, os impactos previstos são muito maiores do que estavam no licenciamento. Então, exige complementação de outras medidas mitigadoras, porque os impactos são muito maiores. As minas passaram a ser muito maior do que o que estavam previstas no licenciamento. A exploração é maior do que estava previsto, porque quem rege o tamanho da exploração mineral das empresas é o mercado. É o mercado. Agora, Valdir, fazendo aqui, né, um contraponto. Eu, particularmente, eu não sou contra uma licença, né, por adesão ou por compromisso, mas acho que tem que ver qual que é a atividade e o risco dessa atividade, mas, na minha opinião, tudo isso funcionaria muito bem se a gente tivesse, talvez, uma responsabilidade mais efetiva dentro do Brasil, né? Então, você tem aí processos que muitas vezes se arrastam, você não tem uma responsabilidade. É muito difícil você aplicar uma responsabilidade, né, que realmente pese no bolso da pessoa jurídica, como também você tem da pessoa física. Eu até na minha tese de doutorado eu faço um paralelo com a legislação do CAD, porque as leis hoje da lei de crimes ambientais, as penas, né, da lei de crimes ambientais, talvez para uma empresa ela pode quebrar a empresa, mas para outra ela não faz cosquinha, como o caso, talvez, aqui da Vale, que você tem mencionado. Então, a gente precisaria, talvez, ter penas relacionadas ao faturamento bruto diário da empresa, né? Porque daí ela fica mais compatível em relação ao poder econômico daquela atividade. Então, a gente, né, o governo, de um certo modo, a partir do momento que ele fique mais severo, aumente as punições,
você consegue, talvez, regular, de fato, a atividade. E não é só quem está à frente da atividade, né? Mas quem elaborou a RIMA, o técnico que está ali prestando consultoria, se você responsabiliza toda a cadeia relacionada à atividade da empresa, talvez a gente consiga enxugar um pouco a atividade do governo, que a gente sabe que hoje é falha, mas, em contrapartida, trazendo uma efetividade maior a partir do momento que a gente tem uma responsabilização mais efetiva. Não sei se isso funciona com o nível, né, de maturidade do empresário brasileiro e da população brasileira nesse momento, mas eu acho que é algo que a gente poderia pensar para um futuro, porque, não sei, eu acho que cada vez mais não dá para a gente depender somente do Estado. E quando a gente entra na questão de competência, eu entendo, você tem a competência do município, você tem a competência do Estado, a competência da União, mas isso acaba ficando uma discussão dentro do judiciário, né, de quem que era a competência para analisar, para fiscalizar, para fazer aquilo, e no fim, foi falho e talvez a gente tenha ali uma absolvição da empresa. Não sei, estou trazendo ali alguns pontos para a gente refletir também, né, porque eu entendo que é uma questão super importante, que está aí no debate, em contrapartida, um processo de licenciamento para uma atividade empresarial é muito demorado, é muito custoso, e que a gente poderia simplificar, mas desde que realmente se tenha uma consciência e uma efetividade depois, no sentido de que, e se isso não for feito adequado, vai ter consequências. Pois é, mas vamos raciocinar. Esse é o mundo ideal. Esse que você está colocando é o mundo ideal. Mas nós não vivemos nele. Você tem toda a razão. Se nós tivéssemos um licenciamento mais ágil, mais confiável, mais transparente, mais ético, discutido previamente com a sociedade, porque ela tem que participar do processo de licenciamento. Quando eu estou falando isso, não estou falando de exageros, não, de excesso, de radicalismo, de ONGs. Pra você ter ideia, a MIG não tem relação direta com ONG nenhuma, sabe por quê? Porque a maioria delas chega e fala assim: por conceito, eu sou contra a atividade de mineração. Então, você não está conversando com a entidade certa. Não é o nosso caso. Não é o caso da MIG. Mas a gente também não tem condição de ter um diálogo decente com o IBRAM, que vai lá e faz lobby pela lei, como você quando eu acabei de contar aí agora. Lobby explícito, aberto. Aberto. Como o ex-presidente do IBRAM, que infelizmente faleceu há poucos dias, fazia abertamente. Esse que você falou é o mundo ideal. Mas qual é o mundo real? É o que nós vivemos desse aqui. A multa não é pelo faturamento. As empresas nunca são fechadas. Uma legislação como essa não passa, sabe por quê? Porque as mineradoras vão lá e influenciam os deputados e senadores para não passarem. Então, elas não querem que seja assim. Então, elas estão colhendo o fruto da conduta torta delas. É isso que a gente fica impressionado. Não sei o que vai ter que acontecer mais para elas entenderem que da maneira que está não dá. Mentir não dá, não ser transparente não dá, colocar resultado acima de tudo não dá. Você sabia que, por exemplo, nós estamos falando da mineração brasileira, mas o acidente foi da Vale, né? Há poucos dias aqui. Então, a Vale é o nosso case aqui. E a Vale também é a maior mineradora do Brasil, responsável por aproximadamente 70% da CFEM recolhida, etc, 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 etc. Tá. Então, essa é a realidade, a Vale. Como que são remunerados os diretores, os sócios, os executivos funcionários da Vale? De resultado de curto prazo. Ano passado eu dei tanto de resultado, eu tenho X para distribuir para PLR de funcionários, isso, aquilo, aquilo outro. Então, minha querida, eu tenho um orçamento de manutenção, eu vou economizar o máximo nele, porque tudo que nós todos dessa enorme companhia fizemos volta proporcionalmente ao bolso de cada um logo aqui no ano que vem. Isso é uma indecência. Por que não coloca, já que falam de regras de compliance, aonde está o compliance? Aonde tem acidente? Não tem distribuição de lucro. Aonde tem fatalidade? Não tem distribuição de lucro. Um ano e pouco depois de que a Vale fez aquele horror em Brumadinho, que a gente nega a falar que aquilo é como uns loucos aí falam, extermínio, assassinato, aquilo é um acidente. Na nossa opinião, um acidente fruto da arrogância da engenharia das mineradoras,
que achavam que aquelas estruturas eram infalíveis. Tão achavam que colocaram um escritório e um refeitório debaixo de uma barragem. Eles não fariam isso. Ali é uma falência da engenharia que rege as mineradoras. Essa, na nossa opinião, é assim. É excesso de autoconfiança. É um absurdo, né, aquilo tudo. Mas você acha que um ano depois, um ano e pouco, ela já estava valendo muito mais no mercado do que ela valia antes do acidente, com resultados maravilhosos distribuídos para todo mundo? Maravilhosos distribuídos. É lógico, né? 121 bilhões de lucro no ano. Isso não dá, se fosse esse mundo que você está colocando, aonde os sócios fossem responsabilizados, os executores fossem responsabilizados. Não teria isso. Mas como que isso vai acontecer? Quando? Não deixam acontecer. Fazem lobby para o contrário. Porque o processo de autolicenciamento, como você falou aí, se nós estivéssemos vivendo num país onde a mineração fosse um orgulho nacional, todo mundo ia aplaudir se falasse sim, nós temos agora terras raras, minerais críticos, etc, etc. Quanto mais jazimentos abertos, quanto mais a economia geológica inerte for transformada numa economia ativa, todo mundo ganha. Olha, na minha opinião, minha pessoal, agora é minha, o que mais sintetiza o que é a mineração brasileira é um workshop que o atual presidente da Vale fez ano passado, logo que ele assumiu, que ele fala assim, a mineração é muito... As palavras não são exatamente essas, não, mas é isso aí que nós podemos mandar para vocês terem a certeza do que nós estamos afirmando. É a fala dele, nós usamos isso numa palestra nossa. Se os municípios pudessem, eles trocariam a nossa atividade por qualquer outra que desse os mesmos resultados. Nós somos muito mal vistos. É verdade. Muito mal vistos. Das poucas coisas certas que esse moço falou, muito mal vistos. Hoje, essa lei, a nova lei ambiental, em vez de ser motivo de aplauso, é motivo de susto. Por quê? Por causa da má conduta. Então, isso que você está falando está corretíssimo. E é uma reflexão que todo mundo faz há anos. Porque quando o licenciamento ambiental atrasa enormemente, tem um excesso de populismo, etc. e tal, o prejuízo é generalizado. É para a empresa, mas é para a cidade que não consegue ter aquela parte da CEFEM, é para os empregos que não acontecem. Ninguém é a favor dessa postergação absurda, sem parâmetros, sem tecnicismo, sem bom senso dos licenciamentos ambientais. Mas enquanto as empresas têm essa conduta, com quem você fica? Com o rigor da lei ou com isso que nós estamos conversando aqui agora? E, Valdir, na visão, né, da AMIG, o que deve ser feito, então, de forma concreta, tanto pelas empresas como também pelo governo, para evitar que novos acidentes ocorram? Tem algumas certezas que a gente tem. Nós vamos falar aqui espero no tom adequado, que nós não temos nenhum interesse de alarmar e piorar. Você acha que, para me responder isso, você acha que é bom para a imagem de Congonhas isso que aconteceu? Para a imagem de Brumadinho? De ninguém, né? De ninguém. Acho que nem do país, para falar a verdade. Quando aconteceu o acidente de Brumadinho, os repórteres falavam conosco assim, mas a Vale, eu falei, a Vale, eu não, a AMIG, né? A AMIG falava assim, a Vale recuperará o seu valor de mercado mais rápido do que vocês imaginam. O mundo quer minério, demanda minério de noite. Brumadinho nunca mais recupera a imagem dele. Nunca mais vai recuperar a imagem dele. Você acha que é bom para Congonhas, patrimônio mundial da humanidade, um acervo maravilhoso de Aleijadinho, isso aqui, passar por isso? Coitado do prefeito da sociedade. Coitado. Então, é péssimo. Isso, então, não nos interessa aumentar esse holocausto mineral que é fabricado no país, produzido no país há décadas. Não é isso. Mas, primeira coisa, já que a legislação, essa ideal que você está colocando com toda a propriedade e sabedoria, fosse a vigente, nós não estaríamos conversando nesse tom, porque essa hora, você sabe, a punição seria muito mais pesada. Não é a realidade. Então, temos que viver no mundo real. O que dá para fazer no mundo real? Primeiro, o próprio governo federal ter a hombridade
de aplicar a legislação vigente. Não se aplica. Começando, Agência Nacional de Mineração, órgão competente, quase secular, porque ela só trocou de nome, ela era da ANPM, virou agência para ganhar mais autonomia, etc, etc, etc. Continua sendo beliscada pelo lobby político 24 horas por dia. Vocês viram agora uma operação chamada Rejeito em Minas Gerais com forjamento de certidões, isso, aquilo. Gente, olha a conduta de mineração. A gente não dá nem conta de falar de tanta coisa, nós tínhamos que ficar 5 dias só para exemplificar a conduta torta da mineração, que culmina em acidentes como esse que aconteceu. Há pouco tempo, em Minas Gerais, 2, além dos empresários, de técnicos, de diretores do sistema ambiental do Estado presos, 2 diretores da Agência Nacional de Mineração presos. Um que estava no cargo e um ex. Você imagina, olha o escárnio, olha onde nós chegamos. Olha o quanto que esgaçou a imagem, a cultura da mineração brasileira. Eu acho que hoje eles pensam o seguinte, é isso mesmo, então vamos pagar o que tem que pagar e vamos tocar o bambu. Vale a pena. A legislação nos estimula. Mas, concretamente, a agência tem direito a 7% do orçamento da arrecadação de royalties no Brasil, royalties de mineração. Ano passado, 7 bi e pouco. Então, a agência, esse ano, 2026, teria direito a 500 e tantos ou 600 milhões de orçamento. Lá tem técnicos de altíssimo nível. Ninguém pode falar da qualidade dos técnicos e dos funcionários da Agência Nacional de Mineração. É uma mentira falar mal daquilo lá. Eles são bons, mas eles não podem trabalhar. Eles têm 1/3 do que precisam. Eles não têm recurso financeiro. Eles não têm recurso mineral. Eles não viajam porque eles não têm dinheiro para diária direito. Eles não fiscalizam. Tem mineradoras aí que estão há 15, 20 anos sem receber uma fiscalização da agência. 20 anos, 2 décadas, sem uma única fiscalização. Fazem o que querem. Sabe que não vão ser, nunca vão ser, como é que chama? Fiscalizados. Então, fazem o que absolutamente querem. Então, pegar os 7% que a agência tem direito, porque ela tem direito, por lei, né, e fazer com que isso seja respeitado. Eles todo ano fazem superávit fiscal com o recurso da agência. Então, ela tem 1/5, 1/6 do orçamento que é dela. Tem uma lei que fala isso, 7% é dela. Ela recebe 1 e pouco por cento. Então, não tem fiscalização da atividade. Hoje, com a legislação vigente no Brasil, se o órgão competente fosse independente, autônomo orçamentariamente, etc., tem certeza que a atividade não seria como ela é hoje. Ela podia não ser perfeita, mas ela funcionaria. Mas não pode ter. Não tem fiscal, não tem gente para ir atrás. E tem um detalhe, o prejuízo é para ambos os lados. Eu não vou falar que prejudica a imagem das mineradoras, não, que, na nossa opinião, elas não estão nem aí para a imagem delas. Elas só estão preocupadas com o resultado. Se elas prejudicam a imagem, elas não fazem esses absurdos, não. Mas está prejudicando elas, por exemplo, na demora nas concessões? Claro, elas estão sendo prejudicadas. Demora-se muito mais tempo para avaliar um processo de lavra na agência do que poderia ser avaliado. Uhum. Porque a agência tem que fiscalizar, tem que regular, mas tem que fomentar a atividade também, porque o fomento é importantíssimo. Então, primeira coisa, o governo deveria, pela enésima vez, tomar juízo e permitir que os 7% que estão previstos em lei chegassem à agência, para que ela pudesse agir. Aí nós teríamos uma outra atividade. Teve um diretor da mesma mineradora que causou esse acidente dessa semana, mais um, né, que um dia, ao reunir conosco na AMIG, porque eles devem bilhões de reais de CEFEM aos municípios, bilhões, porque eles interpretam a lei de pagamento de compensação financeira para exploração mineral do jeito que convém a eles. Eles não consideram, é tão engraçado, é uma arrogância tão grande que é assim. Paga-se CEFEM sobre qualquer tipo de beneficiamento. Flotação, separação, não sei o quê, pelotização é uma delas. As companhias acham que pelotização não tem que pagar CEFEM, então não pagam. Então, tem inúmeros processos na justiça. Se vocês entrarem hoje no balanço dessa mineradora que causou acidente aí agora, vocês vão ver lá tantos bilhões
de possíveis perdas de CEFEM a pagar. Porque eles vão protelando isso na justiça. Entra, e vão caducando muitas coisas que a agência nem consegue fiscalizar. Então, nós falamos assim com o diretor da Vale, por que vocês não pagam CEFEM como a lei manda? Ele falou, não, a interpretação da lei, a nossa é diferente da do governo, nós não concordamos como eles interpretam a lei. Meu Deus do céu! Para não ser mais deselegante, nós falamos com ele assim, é assim que você faz com o seu imposto de renda? Quando a Receita manda você declarar, você responde assim, não considero correta a maneira que vocês mandam declarar, não vou pagar imposto de renda, não faço assim, ano que vem você não tem nem CPF. Então, chegou num ponto de descrédito que as empresas sabem que ela não tem fiscalização. Elas, então, fazem autorregulação, autofiscalização, tudo. Elas é que se regulam. Se o mundo real ainda não é esse espetacular que você sugere que a gente, se Deus quiser o mais breve possível, cheguemos a ele, porque tem lobby no Congresso que não permite isso, aquilo, pelo menos que a legislação atual seja cumprida. Vou fazer monitoramento de todas as estruturas, não interessa se não é barragem. E tem um detalhe, cada um nos nossos segmentos, você só faz o que a lei te manda fazer, ou para que o seu negócio seja bom, você faz algumas coisas além do que a lei te manda. É porque, para a mineração, o negócio ser bom é só dar resultado econômico. Não é esse agora. Porque, senão, é o seguinte, se a lei não me manda monitorar DIC, mas eu sei que DIC leva risco à sociedade, eu vou gastar um pouco mais e vou monitorar. Se o governo federal nutrir a agência dos 7% que ela tem direito, se ela não for sofrer o lobby que ela leva para poder aprovar os diretores dela, vocês devem ter acompanhado. Há poucos meses entrou para uma das vagas de diretores da Agência Nacional um ex-lobista da Vale, funcionário da Vale, lobista da Vale, com o currículo dele mostrado para o Brasil inteiro. A Folha de São Paulo brigou com isso. Está lá, diretor. Não era para o Senado falar, não, em caso de dúvida, não vou aceitar. Então, o sistema está viciado. Ele precisa de ser descontaminado, começando por fazer com que os 7% da agência que ela tem direito a CEFEM fosse para ela e ela se estruturasse para conseguir fiscalizar, monitorar, regular e fomentar a atividade brasileira no tamanho que a atividade brasileira de mineração é. Aí, de fato, nós teríamos começando a mudar uma cultura da atividade. Até que isso aconteça, nós vamos ficar nessa discussão entre o mundo real e do mundo ideal e vai continuando a sonegação, os acidentes, as mortes, o meio ambiente, etc. Infelizmente. Evaldir, acho que, né, até por isso que os moradores eles já alertavam sobre os riscos, né, há quase uma década, e talvez por falta de uma fiscalização mais adequada, por falta do poder público né, primeiro, estar mais equipado, mais aparado, e por isso que acho que nenhuma medida talvez tenha sido tomada ao longo desses anos. E olhando, né, para o cenário geral de Minas Gerais hoje, até pensando, não sei se é omissão, o que quer que seja, mas pensando nesse alerta que tem sido feito há tanto tempo e que outros também devem ocorrer, qual que é o cenário, né, de risco real de novos acidentes em curto prazo em outras estruturas? Minas é o estado que mais tem barragens, né? Até pela sua longevidade na extração mineral, etc. E vai continuar. O Pará alcançou um status de próximo de o maior minerador do país, não é ainda, porque Minas Gerais tem uma mineração muito diversa. Não é apenas ouro, manganês, minério de ferro, tem terras raras, tem de tudo, tem lítio, é rico demais nesse aspecto, né? Então, o Pará não se transformou nisso, mas Minas tem a maior quantidade de barragens. Se eu citar algum número aqui que não for muito exato, eu lhes peço desculpa, porque são tantos que não é fácil entender. Mas parece que Minas tem 70 barragens e dessas tem 19 em alto risco. Tenho quase certeza que é isso. Se o número não for esse, é muito próximo disso. Então,
Neste cenário, ainda não dá para ter segurança nenhuma no Estado. Nenhuma. E tem outras atividades chegando. Vou te dar um exemplo aqui. Todo mundo está nessa onda de terras raras, né? Minerais críticos, etc. E tal. A relação de estéreo para produto que você realmente consegue tirar. Em mineração, a relação é muito boa, mineração de ferro. Né? Para cada 1 tonelada, 600 quilos de minério de ferro, 700, dependendo da mina, etc. Tal. Como é que é para a mineração de terras raras? Para 1 tonelada, você tem 1 quilo. Ainda tem muita opinião diferente sobre isso, que ainda estão pesquisando tudo, mas os dados que a gente lê isso aqui. Você já imaginou a quantidade de estéreo, de coisa ruim que vai ser tirada da terra para você conseguir 1 quilo de terra rara? Então, está preparado para isso? Onde vai ser depositado isso? Porque nós não podemos também ficar, de novo, achando que o risco de mineração é só para barragem. Barragem, pilha de estéreo, diques, etc, etc, etc. Impacto de barragem, impacto de mineração, risco de acidente de mineração, não é restrito à barragem, é a toda estrutura que é montada para se fazer exploração mineral. Então, o risco ainda é muito grande, vai ser ainda por muitos anos, porque o descomissionamento das minas ainda leva um tempo para fazer. Tem outros riscos quando essas estiverem paradas. Tem muito passivo ambiental pelo país afora, empresas mineradoras que não existem mais e as barragens estão lá, sem dono. Fecharam as empresas, não tem exploração minerária, os barramentos estão lá. De quem é a responsabilidade? Quem vai acompanhar aquilo? Então, o risco é enorme. E a única chance para minimizar esse risco, o que é? Fiscalização e informação clara, ampla para todo mundo, inclusive para tomada de providência. Quais são as áreas de autossalvamento? Aonde não pode ter ninguém? O que precisa de ser feito? Se tem agora descomissionamento de barragem para trazer alguma segurança, se elas estourarem alguma barragem, ela vai ter uma contenção nos enormes muros que são feitos, etc. E para os diques? E para as pilhas de estéreo? Você sabia que não existe ainda nenhuma regulação segura para pilha de estéreo no Brasil? Vamos voltar aqui o exemplo de Congonhas. 5 dias atrás, nem 5 aconteceu isso lá, na Vale. E a CSN tem a barragem com a maior altitude, se não me engano, se eu tiver errado em algum pequeno dado, conserte ele, por gentileza, com uma pesquisa mais apurada, mas é muito próximo. Uma das maiores barragens da América do Sul está em CSN, em Casa de Pedra, colado no centro urbano de Congonhas. Colado. Tem um bairro, quando a gente vai lá visitar, quando você chega assim na beira da barragem, você vê as casas ali embaixo. E aí? Qual a garantia que você tem que esse povo, essa hora, não está pirado, falando se aconteceu com o dique, imagina com a barragem daquela? Quem pode levar essa tranquilidade à população? Fiscalização, monitoramento, transparência, né? Programas permanentes de transparência. Programas permanentes de transparência. Fiscaliza, monitorei a empresa ontem, não tem risco nenhum, não tem fissura nenhuma. Monitorei ela hoje, monitorei amanhã. Tantos em tantos dias, reunião com a sociedade, relatórios para a Câmara de Vereadores, para o CODEMA, para isso, para os bairros que estão perto. Mas isso dá trabalho demais. Se você não quer, larga a atividade. Deixa ela. Vai fazer outra coisa. Vai vender muamba do Paraguai. Mas se você sabe que esse risco é inerente à sua atividade, você tem a obrigação de dar satisfação, no mínimo, desse risco. Você acha que Congonhas, com algumas centenas ou talvez até milhares de pessoas abaixo dessa mina, dessa barragem de Casa de Pedra, não tem relação nenhuma com acidente? Zero, 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 zero. Mas não fazem, para quem não tem conhecimento nenhum, não faz uma ligação de risco com o dique que aconteceu? Claro que sim. Lógico que sim. É evidente. Então, não só Minas Gerais, e a Braskem lá em Maceió, do que aconteceu. E Conceição do Pará, da Jaguar Mine, há tão pouco tempo aqui. E em 2001, se não me engano, 2001, com 3 ou 4 óbitos, a Rio Verde, Nova Lima.
E 2.000 e pouca coisa mais, se não me engano, em 14, na minha cidade de Itabirito, a Herculano, com mais 3 óbitos aqui. E os que não têm óbitos, que acontecem sem parar? A gente tem que ter, no mínimo, informação para saber sobre isso, para entender o tamanho do risco. Já que não é uma atividade, como outras atividades industriais, que o risco talvez seja fechado dentro daquela sua unidade de produção. Indústria de automóvel, qual é o risco? Na produção. Depois você tem o risco nos carros, na qualidade dos carros. Por isso que eles esmeram tanto para você não ter recall, isso, aquilo, aquilo outro. E aí sim pode acontecer. Mas compare as outras atividades econômicas e industriais, quem tem tanto risco quanto mineração? Quase nenhuma. E ainda trabalha com um produto que é público, adiciona isso a uma obrigação ainda maior de dar satisfação. Eu exploro o que é seu, eu exploro o que é do país. Então, o risco ainda é muito grande e eu acho que ele se potencializou com a aprovação da nova lei, dessa lei ambiental que nós acabamos de falar agora. Porque nós temos certeza que a conduta vai ser ainda pior. Eu não sei se vocês sabem disso, mas a mineração clandestina no Brasil já tem um território maior do que a mineração industrial regular. Que é outro problema, né, Valdir? Eu acho que talvez aí é tema para um outro bate-papo nosso, né? Para você ver aonde está chegando, não é? Se a agência não tem perna, não tem braço para fiscalizar nem a mineração regular, você imagina. Você já imaginou Valdir, quantos altos licenciamentos virão agora com a nova lei dessas minerações irregulares que vão falar assim, eu estou regular aqui, ó, eu me licenciei. Bom, Valdir, infelizmente, nosso tempo aqui já se encerrou, né? Mas já fica aí o convite para, de repente, a gente conversar mais vezes sobre mineração irregular ou até outros temas relacionados a isso. Mas, para finalizar, eu queria que você deixasse aqui uma mensagem para a nossa audiência e para as populações que vivem sob a sombra dessas estruturas de mineração. Participem, envolvam, cobrem, fiscalizem, vão à rua, vão à Câmara, vai ao prefeito, vai ao CODEMA, insiste na agência, empodere-se. Empodere-se. Sem exagero, sem radicalismo, sem querer fechar a mineração, não é esse o caminho. Primeiro que não vai fechar, né? Nós não temos esse poder. O licenciamento ambiental é estadual e o licenciamento geológico é federal. O município tem nenhuma chance de alterar o sistema de licenciamento no Brasil. Nenhuma. Ele é impotente para isso. Mas a sociedade tem que se potencializar sem politicagem, sem ano eleitoral, sem casuísmo, com seriedade, com bom senso. O poder público municipal pode nutrir esses movimentos, mas não dá para aceitar isso calado. Vou terminar dizendo que, infelizmente, está nas redes sociais, que se a gente entrar em qualquer Instagram hoje, o acidente da Vale e tudo que o passou compete com qualquer piada de mau gosto que eles colocam nessas redes sociais aí. Tem uma mulher, depois entrem, por gentileza, que chega no aeroporto de Confins ontem ou anteontem e filma aqueles outdoors eletrônicos da Vale e fala assim, kkkk. Olha aqui, ó, fazendo propaganda de barragens, não sei o que lá, falando que é monitorado. Por que não é monitorado de Congonhas? É ruim ver isso, não é? É doloroso ver isso. É desagradável. É pesaroso. É dolorido. Ninguém queria passar por isso. As nossas cidades gostariam de ser reconhecidas por outras coisas. Por outras coisas. Então, até que isso um dia vire realidade, que aquilo lá seja motivo de orgulho, a sociedade, de maneira correta, organizada, sensata, sem populismo, tem que exigir uma mudança de conduta das mineradoras no Brasil. Não é só em relação à questão ambiental, na relação social, na tributária, no pagamento da CEFEM, etc. e tal, porque nós somos todos os dias lesados
para sustentar os resultados espetaculares que as empresas têm. A gente deseja, para terminar aqui, que elas sejam maravilhosamente prósperas. Que quem colocou o capital, quem investiu, quem arriscou, quem fez pesquisa, é justo que tenha resultado, ainda mais com produtos de tão primeira qualidade como o Brasil tem para oferecer ao mundo, mas da maneira desequilibrada como está indo, e adensado esse desequilíbrio, aumentado nas últimas 3 décadas, não dá. Então, a sociedade precisa de não ficar falando só de acidente por época de quando ele acontece, não é? Porque veio de Brumadinho, foi aquele escândalo. Aí veio a pandemia e Brumadinho ficou pequenininho, perto das 700 mil mortes da pandemia. E a atividade vai continuar dando problema todo dia. Nós temos que nos organizar, participar e não se vender às propagandas ou os pequenos presentes que a mineração costuma dar ao seu território. Restaura uma igreja, faz não sei o quê, papapá. Não é isso que nós precisamos. Encerro com uma frase que a amiga fala há anos. Não queremos viver de doação, queremos viver de uma bela produção. Se as empresas produzirem com qualidade, sem devastação ambiental, com respeito à sociedade, com transparência, com pagamento correto dos tributos e dos royalties, que são completamente diferentes, royalty uma coisa e CFE outra, já estaremos muito satisfeitos e teremos muito orgulho da atividade. Enquanto isso, nós temos medo, asco, desespero, etc, etc, etc. Infelizmente. Perfeito. Valdir, muito obrigado pela nossa conversa hoje. Né? Tenho certeza aí que você, que é amiga, tem um papel essencial nessa cobrança, e esse espaço aqui está sempre aberto para vocês. Muito obrigado. Ajudem a gente a espalhar a nossa visão, porque vamos ficar muito agradecidos. A amiga está sempre à disposição. Perfeito, maravilha. Bom, gente, no programa de hoje eu conversei com um consultor de relações institucionais e econômicas da Amig Brasil, Valdir Salvador. Muito obrigada a você que nos prestigiou até aqui. Deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho e compartilhe esse conteúdo. Nos vemos na próxima semana.